Muito bom dia, sexta-feira, sextou aqui no nosso Povo News, fechando a semana com muita informação e muita análise. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Open News primeira edição. São exatamente 8 horas e 1 minuto. Eu sou Ítalo Coriolano, fico aqui na sua companhia até às 9 horas da manhã, levando para você as principais informações desse comecinho de dia. Já peço para você ir deixando aí o seu like, participando da nossa enquete, que tem como tema o assunto principal do programa de hoje, a divulgação da primeira pesquisa Datafolha do segundo turno aqui em Fortaleza, André Fernandes versus Evandro Leitão. O candidato do PL saiu na frente, mas por uma margem bem pequena, 47% das intenções de voto, e com 45% aparece Evandro Leitão do PT, ou seja, pela margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, se configura aí um empate técnico em Fortaleza nesse início de segundo turno, nessa disputa que promete ser bastante acirrada. Esses números mostram para a gente aí como essa queda de braço deve aí ser muito difícil, tanto para André Fernandes como também para Evandro Leitão, que vão fazer essa disputa voto a voto. Vai ser uma disputa voto a voto nessa segunda etapa das eleições aqui em Fortaleza, etapa essa que é marcada pela polarização entre PL e PT, um candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, um candidato apoiado pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então vamos lá, já levando até você as informações gerais e também específicas dessa nova pesquisa Datafolha que foi contratada pelo O Povo. Vamos lá então aos números. A primeira pesquisa do segundo turno da eleição para prefeito de Fortaleza em 2024, realizada pelo Datafolha, mostra cenário de muito equilíbrio na capital. André Fernandes do PL e Evandro Leitão do PT estão tecnicamente empatados. A diferença entre os dois candidatos é de apenas 2 pontos percentuais. Essa pesquisa, ressaltando, foi contratada pelo grupo O Povo. André Fernandes do PL aparece com 47% das intenções de voto. Evandro Leitão tem 45%. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados. Na pesquisa espontânea, em que o eleitor diz em quem pretende votar antes de ver a lista com todas as opções, André Fernandes fica com 36% e Evandro 32%. Cenário que também caracteriza empate técnico. E agora eu convido vocês para virem aqui comigo até o nosso telão, acompanhar esses números em detalhes, os vários recortes, os vários cenários, para você entender de forma aprofundada essa primeira pesquisa Datafolha aqui em Fortaleza. Vai deixando aí o seu like, vem comigo então entender como é que está esse cenário no segundo turno aqui em Fortaleza. Vamos à primeira pergunta. Ao eleitor foi feita a pergunta: no dia 27 de outubro haverá o segundo turno das eleições para prefeito de Fortaleza. Se o segundo turno da eleição fosse hoje, em quem você votaria? Na cor verde você vê aqui então André Fernandes com 47% das intenções de voto, Evandro Leitão com 45% das intenções de voto, branco ou nulo somam 6%, não sabem 2%. A gente pode verificar aqui também a pesquisa espontânea, os números são um pouco menores, exatamente porque não é apresentada ao eleitor, ao entrevistado, a lista com os candidatos. Nesse caso, André Fernandes fica com 36% das intenções de voto, Evandro Leitão 32%, que também configura empate técnico, já que a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E aqui, dois dados curiosos. As pessoas falam o número do candidato. Por exemplo, no 13, 7% afirmaram. Se a gente somar, Evandro chegaria a 39%. No 22, 6% afirmaram, disseram essa informação. Quando a gente soma ali com os 36, André Fernandes vai a 42%. PT, ou candidato do PT, 1%. Então, é um pontinho a mais que iria ali para Evandro, chegaria a 40%.
branco ou nulo somam 5%, não sabem 12%. Lembrando que a pesquisa Datafolha foi contratada pelo Grupo de Comunicação O Povo e está registrada no TSE com o número CE-03752/2024. A pesquisa foi realizada de 8 a 9 de outubro de 2024, com 826 pessoas entrevistadas pessoalmente.